isso aí, já estamos ao vivo. Enquanto eu vou digitar o título desta live, você vai chegando, convidando outras pessoas, encontrando um lugar confortável para que possamos juntas explorar um tema de extremo valor e muito negligenciado pela maioria das pessoas que eu já estou digitando aqui. E você já vai poder, inclusive ao compartilhar o link desta live, convidar as pessoas para vir para cá, você já vai compartilhar explicando, tendo aí junto ao link a informação mais clara, mais completa de qual a razão do seu convite, de por que você está convidando a pessoa. Porque eu sempre digo, convida, mas não só manda o link, convida dizendo, olha, aqui neste perfil está acontecendo uma live onde a Maria Nilde, ou a professora Maria Nilde, se você preferir, compartilha conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, para que toda e qualquer pessoa que deseje consiga combater doenças crônicas não transmissíveis. Aí está o título, que é A Jornada da Hidratação, como a água pode transformar sua saúde nas doenças crônicas não transmissíveis. Muito boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Meu nome é Maria Nilde, para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em saúde e ajudo pessoas a superar doenças crônicas não transmissíveis para voltar a ter a saúde que um dia experimentaram, que perderam ao longo do desenvolvimento da doença crônica não transmissível. E hoje nós vamos explorar um assunto que é muito comum, muito básico, que talvez, se levássemos as coisas básicas a sério, nem fosse necessário abordar numa live como esta. Contudo, como não é comum que nós, pessoas, de um modo geral, normalmente demos o devido valor a certas coisas, mesmo um assunto que parece básico do básico do básico, ainda precisa ser abordado numa live como essa e acaba por se tornar, do meu ponto de vista, um assunto muito interessante. Aliás, eu geralmente encerro a live com um brinde com água, mas hoje eu vou iniciar porque é ela que está aqui no nosso tema, como você acabou de ouvir e pode ler aqui porque está fixado nos comentários. E eu já vou começar te fazendo uma pergunta que você pode responder ao longo dessa live aqui no chat, mas pode também contar a tua experiência de alguém que você conheça, fazer as tuas perguntas, tirar as tuas dúvidas. Fique à vontade para se manifestar no chat. Você já parou para pensar no que acontece quando o corpo está desidratado? Quando o meu corpo ou o teu corpo está passando por uma situação de desidratação? Você já se perguntou o que é que acontece? Se ainda não, hoje nós vamos explorar até onde possível, porque a ideia é de que essa live seja de 30 minutos, mas o suficiente para que você ou compreenda, ou pelo menos comece a ingerir a quantidade de água que precisa para manter o seu corpo hidratado diariamente. Então, imagine o seguinte, você acorda cedo, se arruma, toma um café rápido e começa o dia. Mas no meio da correria, a água acaba ficando para depois. Durante o trabalho, você sente um pouco de cansaço. Depois, uma dor de cabeça. Só uma coincidência. Mas será que não há algo mais acontecendo ali? É o que você fica pensando. Mas enfim, dores de cabeças são comuns. E eu troquei a palavra que você normalmente pensaria, eu diria, dores de cabeça são normais. Não, como eu costumo dizer, nenhuma dor, nenhuma doença é normal ou são normais. O normal é ter saúde, o normal é ser saudável. Então hoje nós vamos falar sobre como a água pode ser a chave para você recuperar a sua saúde. Especialmente se você está enfrentando doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs. E ao longo desta nossa live, quero te mostrar como o simples hábito
pode fazer toda a diferença na sua vida e no seu tratamento. Isso no caso você está enfrentando uma ou mais doença crônica não transmissível. E eu vou contar também sobre um projeto que estou tocando chamado Anima Mentoria, que tem ajudado muitas pessoas a recuperar sua saúde e a sua qualidade de vida. Deixe-me te apresentar a Ana, uma mulher de 45 anos que começou a sentir os efeitos da hipertensão. E mais tarde, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 2. A Ana ouviu falar sobre a importância de beber água, muitas vezes, mas nunca deu muita atenção para isso. Água era só água. Água, só água, não é mesmo? Até que um dia, depois de mais uma consulta ao médico, Ana recebeu uma recomendação simples, mas que mudaria toda a sua rotina. Beba mais água, disse o médico. A hidratação pode te ajudar a controlar sua pressão e até a glicose no sangue. Isso soou como um conselho simples demais para Ana, mas ela decidiu dar uma chance. O que a Ana ainda não sabia é que a água era muito mais do que um simples líquido que matava a sede. Mandava é ótimo, né? Ela descobriu que ao hidratar-se adequadamente, o corpo começaria a funcionar de forma mais eficiente. A água ajudaria a diluir a glicose no sangue e, o mais importante, ajudaria a diminuir a pressão arterial. Ajuda, é o que acontece. Então ela começou a perceber que a cada copo d'água ela sentia menos cansaço. As dores de cabeça diminuíam e até as visitas ao banheiro se tornaram mais frequentes. O que, na verdade, era um bom sinal de que os rins estavam trabalhando melhor. Você sabia que a quantidade de água recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, é de, em média, 0,35 ml por quilo de peso por dia? Isso significa que, se você pesa 70 quilos, boa noite, seja bem-vinda, a quantidade ideal é de aproximadamente 2,450 mililitros de água todo dia. Basta você fazer a conta, 0,35 vezes o seu peso, que você vai ter a quantidade que é recomendada pela OMS. E isso é essencial para manter o corpo funcionando corretamente, especialmente se você está lidando com doenças crônicas não transmissíveis. Voltamos a Ana, né? No começo, Ana não acreditava muito que algo tão simples pudesse realmente fazer tanta diferença. Mas com o tempo, ela começou a notar uma melhora no seu controle da pressão e da glicose. E também no seu bem-estar geral. A energia voltou a aparecer, o sono melhorou e, para sua surpresa, ela começou a sentir menos fome. Um benefício indireto da hidratação. A pessoa que toma a quantidade de água adequada diariamente tende a ter menos necessidade de ficar comendo o tempo todo e, portanto, de desenvolver outras doenças crônicas não transmissíveis. Ou, se ainda não tem, não desenvolver alguma delas. Uma das que é mais comum é a obesidade e ou o excesso de peso. Mas as outras não são diferentes, porque a alimentação está muito ligada ao desenvolvimento das DCNTs. Então, a Ana começou a pensar que a água não era só um bem essencial para a vida no planeta Terra. Ela é uma verdadeira aliada da saúde. Quando você está tratando de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e até doenças cardíacas, a relação com a água vai muito além da simples ingesta. Ela pode ser parte do seu tratamento. E Ana lembrou de um dos conselhos que o médico lhe deu. Quando você está hidratada, ele disse, seu corpo consegue regular melhor a glicose e reduzir o impacto da hipertensão. E no caso do diabetes, a água se torna uma grande aliada para diluir a glicose no sangue e ajudar o organismo a eliminar o excesso de açúcar através da urina. Para Ana, isso significava uma menor flutuação nos níveis de glicose ao longo do dia,
o que ajudava a evitar os picos indesejados, picos de insulina indesejados. E no caso da hipertensão, a água ajudava o corpo a diluir o sódio no organismo, o que por sua vez facilitava o controle da pressão arterial. Ana não sentia mais aquele cansaço excessivo e as crises de pressão alta se tornaram cada vez menos frequentes. A água também teve um papel crucial no coração da Ana. Ela sabia que sua condição cardíaca exigia cuidados constantes. E o que ela não imaginava era que a água, por ser fluida, ajudaria a melhorar a circulação sanguínea e a reduzir a sobrecarga no coração. Ela se sentiu mais disposta, mais forte, e isso fez toda a diferença no seu dia a dia. Você já havia parado para pensar nesse tipo de benefício para a água? E por que eu estou te perguntando isso? Porque eu falo muito sobre água. Já tem um tempinho, já tinha, né? Um tempinho que eu não fazia uma live sobre água. E eu trouxe porque eu prometi na semana passada, em razão de alguns tópicos daquela live em que eu não consegui explorar tanto quanto gostaria. Eu separei 3, que era sobre a água, sobre a exposição solar e sobre sono de qualidade, para abordar em lives individuais. Mas eu já fiz inúmeras lives sobre, inúmeras não é porque existe um número, é claro. Foi um vício, eu acho. Mas muitas, mais de uma live, deve ter umas 3 talvez, sobre água, aqui no meu perfil do Instagram. Porque a água é de uma importância tão grande. Veja, a água se o seu corpo estiver hidratado, a tendência é que você só tenha fome quando realmente for fome. Porque muitas vezes, como a nossa biologia está em desequilíbrio, quando está em grande desequilíbrio, estresse é fome, ansiedade é fome, medo é fome, dor é fome, sede é fome, desidratação é fome, tudo é fome. E é por isso, mesmo que aquilo não fosse fome, acaba se convertendo no sentimento, no entendimento da pessoa como fome, ela acaba comendo, e o que é pior, muitas vezes, na maioria delas, a pessoa come alimentos nada favoráveis à saúde. Bom, mas esse não é o assunto de hoje. Hoje é água e a história da Ana, porque quando a Ana começou a sentir todos esses benefícios, ela ficou maravilhada. Mas logo veio um desafio: como transformar a hidratação em um hábito diário? Porque é claro que ela ficou maravilhada. É claro que ela, ao sentir mais energia, mais disposição, menos fome, ao tomar conhecimento de que a ingesta adequada de água, manter o corpo hidratado, iria facilitar, fazer parte do tratamento para controle e ou superação do diabetes tipo 2 e da hipertensão, é claro que ela ficaria maravilhada. Mas o medo dela, a dificuldade dela, porque para ela entendeu como um grande desafio, era transformar isso em um hábito diário. Então a Ana seguiu alguns passos simples que agora eu vou trazer para você. E se você estiver precisando, pode até se inspirar na Ana. Ela organizou-se da seguinte maneira: colocou uma garrafinha de água no seu local de trabalho, ao lado da sua mesa de trabalho, e outra no carro, o que facilitava lembrar-se de beber, porque ela estava vendo a água ali próxima dela o tempo todo. Claro que ela também nunca saía de casa sem uma garrafinha de água. Lembrou-se também de beber ao longo do dia. Se esforçou, ficou mais atenta. Estabeleceu horários fixos para tomar água, como ao acordar, na hora do almoço e antes de dormir. Só o fato dela ter estabelecido para si mesma. E até colocou um lembrete lá na sua mesa de cabeceira, na mesa do jantar, do almoço, e também aquele da mesa de cabeceira servia para ela lembrar na hora de quando acordasse e na hora de dormir. Contudo, você nem precisa usar lembretes em post-it como fez a Ana. Você pode usar o seu celular. Coloca uma nota no teu celular, nos horários em que você quer tomar água. E ainda, outra opção, baixe um aplicativo. Existem inúmeros aplicativos que te lembram
que te lembra dos horários de tomar água. Você programa esses aplicativos de acordo com a tua necessidade. Primeiro você faz a conta de quanto você precisa. Depois você faz uma distribuição ao longo do dia. Coloca um aplicativo no seu celular ou pelo menos um lembrete. Já serve também um lembrete na agenda. Mas a Ana, ela usou post-it mesmo. Tem gente que adora post-it, né? Eu não sou adepta de post-it. Bom, tem alguns papéis colados ali, 2 só, mas nem são exatamente post-it. Um é um post-it grande, o outro é uma folha de papel. Um presente que eu ganhei de alguém, achei bonita a frase e coloquei ali. Enfim, voltamos aqui. Então, além disso, a Ana adicionou sabor à água. Porque ela sabia que a água não precisava ser sem graça. E até então, como ela não tinha o hábito de tomar água, para ela a água era uma coisa sem sabor. Eu só estou dizendo assim porque para mim a água é extremamente saborosa. Eu amo tomar água e, claro, eu consigo identificar a diferença de sabor das águas. Tem gente que nem percebe. Para mim existem diversas diferenças enormes. Às vezes me incomoda muito certos tipos de água. Não é porque, não sei, né? Não vou dizer não é. Não sei se é porque é a água da minha casa, mas para mim é a melhor. Eu sempre usei um bom purificador de água. E quando eu tenho que tomar água de outros ambientes, e até mesmo água mineral, a depender da marca, eu consigo... Nossa, o sabor às vezes é muito desagradável. Recentemente, quando eu viajei à praia, e aí eu tinha que comprar água para poder ter água no quarto do hotel suficiente, porque a água, inclusive, que estava lá no frigobar era de um sabor muito desagradável para o meu paladar. E aí eu fui ao supermercado e comprei 2 tipos de água, porque eu sabia que uma seria melhor que a outra. E claro que sim. Então tem alguns tipos de água que para mim não são saborosas, como uma água normal, como a água da minha casa, por exemplo. Mas a da minha casa passa por uma purificação. Eu sempre tive um bom purificador. Quando ele quebra e demora para chegar, então eu compro água mineral. E toda vez que eu viajo, mesmo às vezes para casa de algum familiar, que às vezes usa outro tipo de filtro, eu tenho ainda dificuldade para compreender se o filtro de barro dá conta da filtragem. Então, às vezes eu tenho uma certa dificuldade em tomar água do filtro de barro, ou em outros, às vezes a pessoa nem tem filtro, ela não faz questão, toma água normal mesmo que vem do encanamento, da caixa d'água. Eu sou um pouco não, bastante exigente com relação à água que eu consumo, como eu sou também com o alimento. É isso que reverbera saúde em mim. Se eu aceitar tomar qualquer tipo de água, certamente eu não teria a saúde que tenho, eu não viveria a experiência que vivo, que junto com o conhecimento que eu estudo diariamente e a bagagem que eu já tenho de tantos anos e anos de estudo, tantos livros, tantos artigos científicos, tanto estudo, se não juntasse as minhas experiências à minha prática diária, talvez não tivesse tanto valor. Porque viver na pele, sentir no dia a dia a experiência, para mim, conta tanto quanto os experimentos científicos. Então, a Ana, que até então achava a água sem graça, decidiu que ela podia melhorar o sabor da água. Então ela começou a adicionar limão e algumas folhas de hortelã para dar um toque especial. E aí nós chamamos isso de água saborizada, que não é só o limão e as folhas de hortelã. Você pode colocar frutas, outras folhas, né? Outras, laranja, morango, kiwi, a fruta que você mais gosta. Eu não sei se banana ficaria bem, mas enfim, a banana é sua, a água é sua, você pode tentar, pode experimentar. Mas eu acho que a banana vai se dissolver. Eu vejo mais frutas cítricas ou frutas aquosas, como maçã, pera, morango, kiwi e por aí vai. Diversos tipos de folhas e até temperos, alecrim, hortelã, manjericão, manjerona, todas essas folhosas são extremamente ricas em nutrientes, mas também tem um perfume encantador. E tudo isso passa para a água que você vai beber. Me deu até vontade de tomar esse tipo de água. Eu não tenho hábito de fazer aqui em casa, para ser bem sincero. Eu tomo água mesmo sem nada.
Mas agora que está chegando o verão, vou começar a adotar esse tipo de hábito. Que foi o que a Ana fez. Já aprendi com a Ana aqui. E você? Conta pra mim, o que é que você está aprendendo com a Ana? Porque eu já aprendi, por exemplo, que agora no verão não será nada mal passar a tomar água saborizada sempre que possível. Então, assim como a Ana, você também pode começar a se hidratar melhor hoje mesmo. Não espere a sede chegar. Essa coisa de esperar a sede chegar é muito delicada, porque quando a sede aparece, seu corpo já está precisando de água há algum tempo. Ele já está caminhando para entrar em algum nível de desidratação. Então, faça da água uma aliada para a sua vida e sua saúde. Ao longo do dia, ao invés de tomar refrigerantes ou sucos industrializados, dê preferência a um copo d'água. Se você já tem alguma DCNT, doença crônica não transmissível, como diabetes, hipertensão ou outras, obesidade ou doenças cardiovasculares, e a ingesta de água já vai fazer uma grande diferença, a ponto de te impressionar com os resultados. Acredite, não é que a água vai resolver tudo, mas ela vai ajudar a melhorar muito. Como eu disse, ela faz parte do tratamento, mas precisa ser ingerida rotineiramente. Como você pode perceber, aquilo que eu sempre digo, e aí agora essa fala aqui, essa lembrança a simples água que você vai ingerir no dia a dia, que você vai beber todo dia, como parte do tratamento das doenças crônicas não transmissíveis. E, como eu sempre digo, não é sobre nada mirabolante, não é sobre fazer sacrifício, é sobre fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Para que a água seja uma aliada na recuperação da tua saúde, para que você possa viver aquela vida que você vivia antes de desenvolver a doença. Aquela vida plena, cheia de energia, aproveitando todas as oportunidades de trabalho, de criação, de desenvolver projetos, de viajar, de passear, de viver experiências extraordinárias com a sua família, de fazer tudo o que você ama fazer. E a água é uma aliada? Sim, é uma grande aliada. Já fui aqui trazendo nessa live, contando para você a história da Ana e até como médico fazia as recomendações para ela do quão é importante. E aí quando eu digo fazer o básico bem feito, é tipo, gente, você só precisa tomar água todos os dias. Qual é a dificuldade? Se você não está habituada, existe uma dificuldade. Não é familiar para você. E como eu sempre digo também, aquilo que não é familiar para o teu cérebro, você vai evitar de fazer. Você vai esquecer de fazer. Você vai achar que não tem importância. Como a Ana achava que não era importante. É só água, deixa para lá. O que é água? Contudo, para que se torne familiar para o teu cérebro, adivinha o que você tem que fazer? Repetir, manter a constância, encontrar formas de colocar lembretes no celular ou nos lugares aí da sua casa, como a Ana fez. Colocar lembretes para que você possa, após algum tempo de prática, aquilo se tornará familiar. E aí você é que não vai conseguir deixar de fazer. Eu jamais ficaria um dia sem beber água, pode esquecer. Só se eu estiver, se por acaso em algum momento eu estiver, não vai acontecer, né? Mas imagine que em algum momento eu me encontro num deserto onde não tem água. E aí eu vou ter que andar quilômetros e quilômetros e quilômetros, só se for, mas fora isso, eu posso perfeitamente ficar um dia ou até mais sem comer. Talvez 2, talvez um pouco mais eu aguentasse, mas sem água nem pensar, mas nem por 1 hora. Faço questão de lembrar isso porque realmente não dá. Então, beber água, eu quero aqui falar sobre alguns mitos que as pessoas, inclusive alunas e alunos já me perguntaram sobre isso. Beber água, muita água faz mal? Então, será que é verdade ou mito? O corpo sabe eliminar o excesso de água, tá? Nosso corpo é inteligente, ele sabe eliminar.
Mas, quando a ingesta está dentro do recomendado, ele não precisa fazer isso. Ele também sabe, quando em equilíbrio, ele sabe identificar qual é a quantidade recomendada. E não é pouca água que nós precisamos. Como o planeta Terra, que mais de 70% da sua amplitude, da sua totalidade é de água, o nosso corpo é um reflexo. É assim também. Então, a água é super benéfica e para quem tem doenças crônicas não transmissíveis, os benefícios são ainda maiores. E também a necessidade é maior. E aí, o ideal, o que eu recomendo? Faça minimamente o recomendado, em média, pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E, claro, consulte o seu médico, a sua médica, a equipe que te acompanha, para avaliar qual é a tua condição atual, qual é a doença ou as doenças que você esteja enfrentando, os medicamentos que você ingere, qual a quantidade de medicamentos, qual é a composição deles, para poder ajustar a quantidade de água perfeita para você. Porque essa quantidade que a OMS recomenda é para pessoas saudáveis. Então eu sempre digo aqui também, se você treina intensamente, se você consome suplementos, se você faz suplementação, se você tem alguma doença crônica não transmissível ou qualquer outra doença, você precisa entender que essa recomendação média da OMS não atende à sua necessidade. Se você come muitos alimentos ultraprocessados, se você usa drogas, mesmo as drogas lícitas, álcool e cigarro, tudo isso vai alterar, vai aumentar a tua necessidade, porque veja, o álcool e o cigarro aumentam tremendamente a quantidade de toxinas no teu organismo. E a água é aquele produto que vai auxiliar na limpeza. Por isso que detox, água é o maior detox que existe. Suco verde é bom também, mas água é incrível. Então é importante pensar em tudo isso. Outra coisa que as pessoas perguntam: eu não tenho sede, então eu não preciso beber água. Não é isso? As pessoas têm: se eu não estou com sede, eu não preciso beber água. Escuto muito isso. A verdade é que a sede é um sinal de que o corpo já está se desidratando ou desidratado. O ideal é se hidratar antes que isso aconteça. Você não tem que esperar o corpo reclamar. Você já precisa tomar água antes do seu corpo dar o sinal. Porque quando ele sente sede, é sinal de desidratação. Não aquela desidratação grave em nível de doença, mas é um sinal de que ela está se aproximando ou que alguma parte ou algum órgão, a água não está sendo suficiente para atender. E isso é uma coisa que a gente se acostuma, mesmo sem sentir sede. Ou quando você tiver adquirido isso como hábito, como eu digo, quando tiver se tornado familiar para o teu cérebro, o teu corpo vai dar sinais antes de entrar numa condição de desidratação. Boa noite, seja bem-vinda. Mas é importante, primeiro, se você não tem o hábito de tomar água, que você adquira este hábito, como eu disse, colocando lembretes, encontrando formas de manter esta prática no início, mesmo não sendo um hábito, até que ele se torne. Então, depois de meses de hidratação adequada, Ana não era mais a mesma. Ela tinha mais disposição, seu controle glicêmico estava mais equilibrado, sua pressão estava sob controle e até seu coração parecia agradecer. Ana se tornou uma defensora da água e passou a inspirar outras pessoas à sua volta, começou a inspirar as pessoas à sua volta, a ensinar as pessoas, a explicar, a falar da importância de como transformou a vida dela, a ingesta de água na quantidade adequada. E também ela insistia, com as pessoas à sua volta para
cuidarem da sua hidratação para não terem que passar pelo que ela passou. Ela sabia que, às vezes, o caminho para a recuperação e para o controle das doenças crônicas não transmissíveis está nas coisas mais simples da vida, porque ela sentiu isso na própria pele, ela experimentou isso, ela viveu essa experiência. E uma dessas coisas simples é beber água, o ato simples de beber água. Vou dar mais um gole só para você olhar. Agora eu quero te convidar a fazer como a Ana. Que tal começar a olhar para a água de uma maneira diferente hoje, ainda hoje? Que tal se comprometer a beber mais água todos os dias e a fazer dessa mudança o primeiro passo para uma vida mais saudável? Além disso, se você ou alguém que você conhece enfrenta as dificuldades de conviver com as doenças crônicas não transmissíveis, eu quero te convidar a conhecer o meu projeto, do qual eu falei no início dessa live, a Ânima Mentoria, onde durante 4 meses eu vou te ajudar a recuperar a sua saúde e a qualidade de vida que você merece, com estratégias práticas e um acompanhamento personalizado. Se você quer saber mais sobre como eu posso te ajudar, clique no link da minha bio aqui no Instagram, ou se você estiver em outra plataforma como YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook ou qualquer outra, clique no link na descrição desse vídeo.